Só para constar, esse vídeo vai ter spoilers, por mais que eu ache que esses spoilers não vão estragar sua experiência de leitura. Aproveita o vídeo. Oi pessoal, tudo bem com vocês? Hoje eu vim falar um pouquinho sobre o incrível A Morte de Ivan Ilitch, do Lev Tolstói. Esse livro é uma novela que fala sobre a vida e a morte do Ivan Ilitch. E esse livro, ele tem algumas perspectivas bem interessantes. Ele vai começar dizendo o seguinte, a história, tô lendo aqui, tá? A história da vida de Ivan Ilitch foi uma das mais simples, das mais comuns e, portanto, das mais terríveis. É um livro que vai falar muito sobre a mediocridade da vida e sobre como você é uma pessoa média e como isso não é satisfatório a longo prazo e como você vai se cobrar sobre a sua mediocridade no fim da sua vida. O Ivan Ilitch era um servidor público de carreira, né? Os pais dele, pai dele era servidor público, ele virou servidor público e tem uma parte que também vai dizer que ele se aproximava daquele estágio do serviço público em que a inércia é recompensada com a estabilidade. Certo momento, o Ivan Ilitch vai casar e o primeiro ano de casamento vai ser incrível. E todo mundo, para quem ele disse que ia casar, falou: pô, isso daí é furada. E ele falou: não, isso é maravilhoso. E no fim das contas, ele descobriu que era furada. E a briga no conjugal dele vai ficar te irritando por um tempinho, sabe? Outra passagem muito boa. Ivan Ilitch acomodava-se outra vez a uma existência bastante agradável na nova cidade. A sociedade na qual ele agora circulava, que tinha uma tendência a levantar críticas contra o governador, era constituída de uma simpática e afável classe alta. Seu salário era maior e ele começou a jogar whist, que só fazia aumentar sua satisfação. Então vocês vejam, a morte de Ivan Ilitch vai falar sobre a adaptação e essa mediocridade. Ele muda de cidade, ele muda de ares, mas ele continua sendo o que se espera que ele fosse, sabe? Ele é uma pessoa que não foge às regras, ele cumpre as regras, ele trabalha muito bem. Ele era magistrado, né? Ele era juiz e ele trabalhava em casa, trabalhava no escritório e chegou um momento da vida dele que estava com tanto problema em casa que ele trabalhava o tempo todo e ele trabalhava o tempo todo para tentar suprir esse buraco que existia, que era, enfim, não era preenchido, né? E aí depois, em um certo momento, quando eles se mudam, ele vai cair de uma escada, enquanto ele estava arrumando uma maldita de uma cortina. E ele vai bater o lado dele, e ele vai ficar bem, só que aí, posteriormente, ele vai tendo problemas de saúde. O Ivan Ilitch gostava de coisas comuns. Ele vai dizer que o maior prazer de Ivan Ilitch era dar pequenos jantares, para os quais convidava pessoas de boa posição social. E assim como sua sala de visitas parecia-se com todas as outras, também suas agradáveis festinhas nada tinham de originais. Então a gente vai vendo como que até é uma crítica, a própria sociedade ela é muito idêntica uns aos outros. As pessoas elas tendem a não ser muito originais. E aí a gente vem no final aí quase no meio do livro, uma frase, né, que termina um capítulo que fala assim: e a vida continuava. E tudo continuava do mesmo jeito, sem problemas. E era tudo muito agradável. E isso representa o que era a vida do Ivan Ilitch, é uma pessoa que gosta de viver no conforto. Se a gente pensar em Harry Potter, o Ivan Ilitch seria o Slughorn, nesse sentido. E obviamente, depois desse ponto final, e a vida era tudo muito agradável, só foi ladeira abaixo, né? Então a gente tem que essa novela é muito bem escrita, são 12 capítulos e a gente vai tendo uma crescente sobre o que vai acontecer e a gente já logo de cara saca qual vai ser o final, até porque o final tá no título, Ivan Ilitch morre, isso não é spoiler.
E só que a gente vai vendo isso, a ascendência e a queda, a ascensão e a queda do Ivan Ilitch. E aí, depois disso, vai dizer bem assim: começou a desejar que morresse, ainda que não quisesse morto, porque ele iria-se também o salário. Tá? Então, a esposa dele desejava que ele morresse, só que a gente tem aquela dependência financeira. E, poxa, se ele morresse, ela não teria o salário, ela perderia o bem bom que seria a vida dele. É fantástico, sabe? Inclusive, o primeiro capítulo desse livro são os amigos do Ivan Ilitch no velório. Então a gente já sabe que ele morreu mesmo, mas a gente esquece isso. E aí depois a gente vai vendo a vida dele desde jovem. E é muito, muito bacana. O livro é bem circularzinho. Ah, e aí ele está discutindo com o médico, e isso é uma coisa que eu anotei bastante, porque essa relação médico-paciente é muito interessante de ser explorada na própria literatura, né? Semestre passado tinha uma amiga minha que ela colocava poemas relacionados ao tema que a gente estava estudando, e daí tem um trecho que é o Ivan Ilitch falando. Ele fala: ora, não é uma questão de apêndice ou rim, mas de vida ou de morte. Sim, havia vida, e agora ele está indo embora, esvaindo-se, e eu não tenho condições de detê-la. Claro, por que me enganar? Né? Chegou um momento que aquela queda da escada fez ele ter um problema de saúde e ninguém sabia dizer se ele tinha apendicite ou se ele tinha aquela mobilidade dos rins, né? E ele morre disso. E o doutor ficava enganando ele, falando: não, porque a gente vai tentar descobrir o que é e tal. E pro paciente, tanto faz como tanto fez. Se ele tá com uma gripe, se ele tá com uma dor de cabeça, se ele tá com apendicite, com uma colecistite ou com algum problema no rim. Tá doendo do mesmo jeito, sabe? Então, a gente tem que começar a compreender isso também. Pelo menos é uma das coisas que eu gosto de analisar. Ah, e aí o Ivan Ilitch vai perdendo muito a própria sensibilidade de tratar as pessoas. Na verdade, ele vai perdendo a capacidade de se importar com o outro. E aí chegam alguns momentos que ele vai dizer o seguinte: no entanto, eles também vão morrer, idiotas. A única diferença é que acontecerá um pouquinho mais cedo para mim e um pouquinho mais tarde para eles. Só isso. Mas a vez deles vai chegar. Então ele começa até com um pensamento meio nihilista, no sentido de ser amargo, né? A gente sabe que quando as pessoas chegam quando a morte chega, as pessoas elas tendem a evitar aquela maquiagem toda, né? As pessoas tendem a ser mais reais. E a gente vê isso. E aí, essa é uma passagem que também está bastante destacada, que é a seguinte: e a verdade é que E uma das passagens que eu acho que é mais latente, é potente, é a seguinte: e a verdade é que perdi minha vida aqui, perto daquela cortina, assim como poderia tê-la perdido invadindo um forte. Dá pra acreditar? Que coisa terrível, é ridículo. Não pode ser, não pode ser, mas é. E aí vem aquela, né? Ele poderia morrer sendo um herói, no sentido de estar invadindo um forte, tá fazendo a revolução dele, tá lutando pelas pautas que ele agencia, ou ele pode morrer na mediocridade. E eu volto nessa palavra. Ela não é dita no livro, mas a gente sente isso o tempo todo. É uma classe média que se acha tanto e todo mundo luta para ser igual, né? É muito, muito bacana esse livro. E tem uma hora que ele se encontra sozinho no quarto e diz o seguinte: chorou. Chorou por sua solidão, seu desamparo, pela crueldade do ser humano, a crueldade de Deus e a ausência de Deus. E para finalizar, mais duas citaçõezinhas que eu achei fantásticas. Primeira, ocorreu-lhe pela primeira vez o que lhe tinha parecido totalmente impossível antes, que ele não teria vivido como deveria. E a outra passagem é: errado.
tudo aquilo que você viveu e continua vivendo é mentira e decepção, disfarçadas de vida e morte. A Morte de Ivan Ilitch é uma novela, está em domínio público já, é uma novela curta, eu li ela em 2 sentadas mais ou menos, né? Talvez 3. É uma novela muito potente, mas ela não é potente pelas reviravoltas e pelos grandes tapas que ela te dá, mas pela reflexão que você faz página a página, né? Você sabe que o Ivan Ilitch morreu e você vai vendo a vida dele e vai julgando e analisando a sua própria vida e pensando, será que a minha morte vai ser nesse mesmo molde? Será que eu vou só saber lamuriar das coisas que eu não fiz? Então, um livro que eu recomendo super para você. Eu acho que é um livro que todo mundo vai gostar. E é isso, pessoal. Se vocês gostaram do vídeo, deixem o seu like, se inscrevam no canal e eu vejo vocês numa próxima semana. Tchau, tchau.